19 horas em Porto Alegre, melhor que Brasília. Estamos começando o nosso Conversa de Professor e, como prometido ontem, né, hoje eu estou aqui com o meu amigo, meu colega e sou fanzoca, né, do grande Marcelão, já está aqui nos estúdios, né, do Universitário EAD e hoje nós vamos falar de atualidades. Vamos aproveitar, né, o Marcelão e falar de um tema bem específico, que é uma característica muito presente no vestibular da Universidade Federal, né, que seja muito presente no sentido do número de questões, mas sempre presente, né, e é um tema um pouco mais complicado da gente achar nos livros tradicionais, né, porque realmente é aquele fato que aconteceu no ano, 2 anos antes, e que ainda não deu tempo de reunir um material científico, histórico, e a gente procura sempre cercar esse tema, e é isso o que nós vamos conversar hoje aqui no Conversa Professor. Estou aqui com outro luxuoso companheiro, né, o professor Andrezan, que está nos acompanhando nessa empreitada, né, da implantação do IAD. Para quem está chegando, além do Conversa de Professor, nós damos sempre a informação do nosso curso IAD, que está, né, quase prontinho para ser lançado na sexta-feira. E então, se tu quiser saber alguma informação a mais, quiser saber o que a gente já fez, né, tiver alguma informação, pegar alguma dica gravada, aulas de degustação, que a gente está em pleno lançamento, na página do Universitário EAD, é universitario.com.br/preveste-EAD, universitario.com.br/preveste-EAD. Ali já em cima, se tu quiser te inscrever para a última das aulas de degustação, né, gratuita, é só colocar ali teu e-mail, tudo bonitinho, já recebe amanhã de manhã a última aula de degustação, e daí, nessa página tu vais poder acompanhar as aulas anteriores. Nós gravamos 4 aulas de degustação para dar uma ideia do clima que nós vamos ter no EAD, né, Andresa? Enfim, nós vamos falar disso aqui também e vamos começar então falando com o nosso querido Marcelão, né, sobre as dicas de atualidade que a gente pode esperar nessa prova. Nós conversávamos ontem, né, para ver o que a gente poderia trazer para hoje. Trouxemos alguns temas, né, e claro que os nossos queridos internautas aqui também poderão fazer alguma colocação, uma pergunta, querer saber mais alguma coisa. Mas vamos começar falando da Turquia. Marcelo, vamos falar um pouquinho da Turquia. A gente tem notado nesses últimos anos, né, uma guinada à direita, né, conservadora na Turquia, né, uma onda autoritária naquele país que na parte oriental era um oásis, né, de democracia, de tolerância, né, e de convivência não religiosa, e, enfim, né, desde a época do Atatürk, né, que aquilo ficou, né, como um bolsão, né, de liberdade, e que agora nós estamos vendo um autoritarismo, repressão, censura. Até, tu me falavas, né, o filme do Blade Runner foi proibido na Turquia recentemente. Então, isso pode ser uma questão de vestibular, e em que ponto eles podem abordar isso aí? Bom, é uma satisfação estar aqui com o Andrezan, com o Kaplan. Um beijo aí para a gurizada. Hoje eu conversava com algumas turmas nossas, enquanto trabalhava, e uma das perguntas que a gurizada faz: professor, atualidades, vestibular da URGS, mais ou menos até que época eu acompanho? Se a gente pegar a última prova da URGS, a questão de número 25, trabalhava o Brexit. Olha o acesso que aparece ali. 25 de agosto de 2016. Então, companheiro, tu que está encarando o estudo, tu já sabe. Vamos dar uma olhada naqueles acontecimentos marcantes de mundo até a metade do ano, com certeza. E podendo, às vezes, até um pouco além, Estender. né? Ali foi o acesso. Exatamente. Exatamente. Ali foi... Mas eles sempre ficam naquela dúvida, porque pode cair uma coisa. Por exemplo, o caso da Turquia. Segundo o Observatório de Imprensa Internacional, hoje é um dos lugares mais perigosos para quem é repórter, para quem é comentarista. Recep Erdogan tem uma postura extremamente autoritária
E quando a gente pega esse nicho turco, isso inclusive compromete a própria relação da Turquia com a União Europeia. Porque há horas eles estão na fila pleiteando o seu ingresso. Mas a questão autoritária acaba inviabilizando toda e qualquer negociação, já que prepondera esse lado. Não? Então poderia até ser alguma questão relativa ao ingresso na União Europeia, poderia até ser... Sim, tranquilamente, nada impede. Né? E se a gente pegar esse lance de Turquia, poxa, a gente pode pegar a Turquia em vários momentos históricos. Ela né? ser só, na verdade, a questão de atualidade às vezes é só um trampolim, né, para perguntar algum dado histórico mais anterior. Né? Maravilha. Outro tema que a gente pode conversar hoje também é sobre a Colômbia, né? E uma coisinha, desculpa, e agora me deu assim um estalo, já que tu falou em Turquia, sabe aqueles toquezinhos de última hora, né? Hoje eu dizia para gurizada, ultimamente eu tenho tido visões. Né? Eu como aquelas pizzas gigantes e começo a ter visões. Uma das visões, eles poderiam trabalhar a Turquia na Guerra Fria. Oficialmente, quando é que começa a Guerra Fria? 1947. Cara, em 47, um dos motivos do presidente Truman lançar a doutrina de segurança nacional, que é a doutrina Truman, é a vitória dos comunistas na Turquia. Né? O medo da expansão na Grécia e na Turquia. Outra coisa, crise dos mísseis. 1962, Nikita Khrushchev fez retornar o comboio que estava indo para Cuba com uma garantia que foi dada pelo Kennedy. Retirar os mísseis Júpiters que estavam aonde? Na Turquia. Então é um elemento interessante. E a Turquia já fez parte do famoso Pacto de Bagdá, conhecido também como CENTO, que é o Tratado Central, que reunia Irã, Iraque, Turquia, Reino Unido e Paquistão. Para quê? Para isolar militarmente a União Soviética. Maravilha. Então, mais relações que a gente pode ter com um assunto que a gente lê no jornal, que a gente vê na revista, que observa na internet. E a Colômbia, né? Essa questão também recente, né, da devolução, né, de toneladas de armas, né, das Farc para o governo, mediada pela ONU. Então, essa questão da origem e do fato mais recente, no fim das Farc, pode ser uma questão também, Marcelo? Interessante porque vamos lembrar que Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, hoje o grande aliado dos Estados Unidos na América Latina, ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano passado. Em função de quê? Em função da política que começou com auxílio de Cuba e Noruega, que é importante nós lembrarmos, tanto que está um comentário que essas 69 toneladas de armas seriam utilizadas para construir monumentos na Colômbia, em Cuba e na Noruega, em função da mediação. Uma coisa interessante, por exemplo, se a gente pega a origem das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, elas surgem nos anos 60. Justamente depois daquele período que é conhecido como La Violência, o famoso Bogotaço. E o que nós vamos ter? Os camponeses se aliando aos comunistas. Nos anos 80, uma coisa que circula muito na mídia é a possível relação das Farc com o chamado narcotráfico. Ainda mais que nós vamos ter posteriormente o Plano Colômbia, que estabeleceu um vínculo de relação dos Estados Unidos com aquele país. Mas é interessante essa perspectiva de paz, destacar, por exemplo, a figura do Juan Manuel Santos, né, em função do Prêmio Nobel do ano passado, 2016, e a negociação, temos que lembrar, Cuba e Noruega viabilizando essa aproximação. Maravilha, belo começo. Eu pensei que só eu que amava o Marcelão, né? Mas pelo jeito aqui eu estou olhando aqui, né? A internet não para. Andrezão, vamos ver o que nossos internautas estão aí falando, né? Pro nosso gordinho preferido aqui. Muita participação. O Ângelo diz mamãe, e depois ele fala o seguinte: grande mestre Marcelão,
Grande nos dois sentidos, né? E aí a galera começa a falar ali, ó. Depois eu faço as perguntas, né? Primeiro ali, ó, o João Vitor Santos, queridão, o Thiago Nunes, lindo. O Thiago. O Guilherme Alves aí, é uma musiquinha que eu não sei o ritmo, né? Mamãe eu quero passar, só une, para Só fazer une vestibular. para Pode? fazer vestibular. Como é que é, Marcelão, essa musiquinha? Une é o bom, une é o tal, não tem para ninguém, não tem para o seu rival. Eles vão a 100 e nós vamos a 1000. Genial, maravilha, maravilha. Depois ali, ó, o Ben diz, grande mestre Marcelão. O Marcos Vinícius Correia sabe muito de história, esse momoso, olha que amor. Depois eu faço as perguntas de conteúdo. Maria Saldanha, grande mestre Marcelão, enorme carinho por ti e por tuas aulas. Depois ali, muitas mensagens. Olha que a Mariana Abreu disse, gostei da camisa, tá lindo, momoso. Vamos contar a história da camisa? Nós adquirimos essa camisa nesse momento especial aqui, depois de um inteiro dando aula, né? Uma coisa... a famosa asa, né? Não, merece para estar bonito. Maravilha. Não, eu quero aproveitar. Olha o tamanho da carteira. Isso aqui é a alegria de todo fofão, que nem eu. Isso aqui é uma maravilha. Eu me sinto aqui, ó, livre. Livre. Pessoal, isso é uma cadeira diferenciada, excelente. Depois, o Jorge Silva, aquele abraço à equipe toda. Depois ali o João Nunes diz, olha que legal, graças a esse FER estou numa federal agora. Valeu, Marcelão, olha que show. Que legal. Muito bem, o Jorge ali, né? O nosso amigo pastor, pô, ele tá o nome civil, pô. O nosso pastor. Irmãozinho de geografia. Pastor, beijão pra ti. Daí tá ali a geografia da firma, tem excelente parceria nas atualidades com o mestre Marcelão. Muitos e muitos elogios, o pessoal amando o Marcelão. Agora vamos a algumas perguntas que eu passei ali, agora eu vou voltar um pouquinho para que possamos fazê-las. Olha só. Uma já foi respondida aí, até quando pode cair, né? Uma questão de atualidades, já falamos anteriormente. Agora, o João Santos pergunta assim, Mimoso, e sobre o ano de 1968, possibilidade de cair? Olha, 1968 é o ano que não acabou. Vários acontecimentos agitaram a história do mundo e a história do Brasil. Guerra do Vietnã, a famosa ofensiva do Tet, o massacre de My Lai. Quando tu pega, por exemplo, a história do Brasil, a morte dos estudantes Edson Luiz e José Guimarães, na questão do calabouço, o restaurante universitário, que vai gerar posteriormente uma das maiores manifestações contra o governo militar, que é a passeata dos 100 mil. E já que a gente está tocando em estudante, o Congresso de Ibiúna, né, reprimido pela ditadura, o Costa e Silva tinha abaixado a norma proibindo a agitação. E uma coisa que a gurizada me pergunta, senhor, Costa e Silva é linha dura, não teve greve? Tivemos Contagem e Osasco. Aquele ano de 68, cara, é o ano que a gente vai ter, por exemplo, a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, contestando o quê? Contestando o socialismo sem rosto humano, como dizia o Alexander Dubček, e as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram o local. Quem curte Kundera, Mila Kundera, a insustentável leveza do ser, né? Nome com o qual eu me identifico muito. Né? Então tu vai pegar isso. Esse lado de 68 também. E é claro, o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, dizendo que as senhoritas não deveriam namorar militares. Não preciso dizer que o Costa Silva dava pulo dessa altura. E aí nós vamos ter o quê? O ato institucional número 5. E ainda lembro de uma coisa, Caetano Veloso e Gilberto Gil presos na boate Sucata. E quando um repórter desses freelancers chega para o Gilberto Gil, e aí, Gilberto Gil, o que tens para dizer e tal? Está um pouco alterado?
tinha fumado todas. A resposta, Gilberto Gil: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fumo maconha e o problema é meu. Genial. 68. E as perguntas continuam aqui. Vamos continuar aqui? Vamos lá, então. Ó, aí a Caroline Pereira pergunta o seguinte, uma pergunta tradicional em relação a atualidades. Estados Unidos e Coreia, rola? Será? Hoje, o que nós observamos? Coreia do Norte, vivendo um momento militar em que eles entram em questão, inclusive com os interesses da China. Recentemente, o governo norte-coreano achava que ia ter o apoio chinês, e o que nós observamos através do presidente Xi Jinping? Não apoia nem um lado nem outro e veio com aquele discurso, vamos mudar a postura e tudo mais. O que chama atenção? Donald Trump tem um resgate da Guerra Fria. As relações com Putin, que num primeiro momento pareciam ser muito legais, através até dos elogios mútuos que apareciam, agora esfriaram. Trump tem a preocupação, mas não vamos esquecer que dentro dos Estados Unidos a contestação à figura dele é muito grande dentro do próprio Partido Republicano. Outro dia eu conversava com alguns alunos nossos a respeito da figura do Trump com a própria América Latina. Barack Obama restabeleceu a embaixada norte-americana em Havana. Recentemente, os funcionários foram retirados pelo Trump sob aquela alegação de agressão sônica, ataque sônico. Bah, e depois falo do Snoop Dogg, ó. Fumaça total do Trump. Mas é a retomada do discurso da Guerra Fria mesmo. É verdade. Né? É uma coisa. E falando então em Rússia, né, e Estados Unidos, já estamos nisso, né? Vamos falar um pouquinho também da Venezuela, né, Marcelão, que é um tema sempre possível, né, com todas as atitudes do Maduro e toda essa questão, né, do retrocesso, né, nas relações também com o restante da América Latina em função das mudanças que estão ocorrendo de governo. E um lado importante disso que é a relação Venezuela-Rússia, né? Recentemente a Rússia perdoou ou negociou, vamos dizer assim, né, uma dívida muito forte com a Venezuela e, ao mesmo tempo, aproveitou, né, para comprar petróleo bruto da Venezuela, rompendo um pouco essa pressão que os Estados Unidos fazem e, obviamente, estremecendo um pouco as relações ali com os Estados Unidos. Então, é possível que a gente tenha alguma coisa em relação à Rússia, Venezuela, Estados Unidos, né, num contexto assim, um pouco mais elaborado de questão? Se a gente pegar a Rússia pós-União Soviética, né, oficialmente termina em 91, o que a gente observa? De 91 até 2017, Vladimir Putin ou esteve à frente do governo ou colaborando com o mesmo. Se a gente pegar o período 91 até 99, governou Boris Yeltsin. Mas Vladimir Putin está na assessoria. Nós pegamos o período de 2000 a 2008, Putin está à testa do governo da Federação Russa. A partir de 2008, Dmitry Medvedev assume. Quem é que está de chanceler dele? Vladimir Putin. De 2012 para cá, o Putin está direto. O que me chama a atenção? O Putin fez agora uma aproximação com a Venezuela. Mas se nós olharmos no início do ano, ele teve uma aproximação com Evo Morales da Bolívia. Em função de quê? Gás natural. A gente observa cada vez mais a Federação Russa estendendo o seu relacionamento. E não vamos esquecer de uma coisa clássica, né, pessoal? Em 2008 nasceu o grupo do BRIC, hoje BRICS. O S vem em função de South África, né? África do Sul. Mas vamos lembrar, Vladimir Putin está ocupando esse espaço e a negociação com Nicolás Maduro também vem naquele chavão
de que nós já tivemos uma era de ouro da esquerda latino-americana, o chamado socialismo do século XXI, que o próprio Chaves lançou o termo aqui em Porto Alegre, quando participou de uma das edições do Fórum Social Mundial, né? Então, nesse sentido, a gente observa o interesse econômico. Basta ver que nas crises, por exemplo, envolvendo Síria, Estado Islâmico, quando a Rússia faz as suas interferências, eles deixam bem claro uma pressão em cima da própria União Europeia. A União Europeia depende do quê? Do gás da Federação Russa. Muito bem. Seguindo ainda na linha dos Estados Unidos, né, e daqui a pouco a gente já comenta um pouco mais aqui dos nossos internautas, vamos falar um pouquinho sobre as raízes desse ódio racial nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, as consequências, porque a gente tem percebido, né, também, atualmente, né, muitas manifestações de rua, né, muitas manifestações fortes, né, e de mobilização contra o racismo dentro dos Estados Unidos, e que é um tema recorrente, né, na história americana e que, obviamente, pode ser também uma questão, né, Marcelo? Andrezão, vamos ver como é que esse guri tá de história. Agora nós vamos fazer uma perguntinha. Como é o nome, diz para a mamãe, da guerra civil entre Norte e Sul? Guerra de Secessão. O guri sabe. O guri sabe. Outra coisa, ganhou o Norte ou ganhou o Sul? Ganhou o Norte. Ganhou o Norte. Norte industrial. Sul agrário. Então vamos lembrar de uma coisa. E escravista. Aí já vamos ver o nosso momento literário. Cabana do Pai Tomás. Harriet Beecher Stowe. É o romance do abolicionismo. Beleza. Usando essa brincadeira que eu estou fazendo no Kaplan, vamos lembrar de um lance. Final da Guerra de Secessão, vai nascer. Alô, alô? KKK. Ku Klux Klan. Cara, a gente já olha no final dessa guerra as raízes de todo o rolo que nós temos hoje. O negro brasileiro não é tão rancoroso quanto o negro norte-americano. A própria música deixa isso muito claro. E isso eu já escutei de cidadãos negros brasileiros. O americano é muito mais rancoroso. E se a gente fizer uma relação de acontecimentos, 11 de setembro de 2001, o que o Bush vai começar a fazer? Ele vai começar a aparelhar a polícia dos Estados Unidos como as Forças Armadas. E a violência vem na sequência. Fora aquela desigualdade tradicional, diferença de renda, escolaridade, perspectiva de trabalho. Nesse contexto, leis estaduais nos Estados Unidos, não é? Que, de certa forma, ajudam a criar esse ambiente racista também, não é? Sim. Condenando a morte, não é? Muito mais cidadãos negros que cidadãos brancos, né? E isso vai criando um caldo, né, de cultura, né, que aparentemente dá uma liberdade, né, democrática às relações da federação, mas que no fundo aprofundam, né, essa relação de violência que vai resultando nessa onda de ódio também, né? Última prova da URGS, questão falando da Marcha de Washington, destacando um dos símbolos da luta pelos direitos civis, que foi o reverendo Martin Luther King Jr. Agora, nesse momento que a gente fala muito do papel da mulher na história, vamos lembrar, por exemplo, daquela que acabou incentivando Martin Luther King a se engajar, Rosa Parks, quando foi obrigada a ceder o seu lugar naquela coisa horrível de banco para cidadão branco, banco para cidadão negro. Né? Isso aí. Muito bem. Vamos ver os nossos internautas e falar um pouquinho do nosso EAD também, que tem gente perguntando aí, né? Como é que a gente vai encontrar o ambiente do aluno? Tem alguma novidade que a gente ainda não falou sobre o ambiente do aluno, né? Quando ele finalmente se matricular, comprar o EAD, que vai estar à venda na
sexta-feira, né? Depois de amanhã nós temos rolando a última aula de degustação. Quer assistir a aula de degustação? Entra no site e visita a nossa página universitario.com.br/prevestead. Ali tu te inscreve, dá o teu e-mail, já vai receber outras tantas informações. E a partir de sexta-feira está aberto o carrinho de compra, como se chama na internet, né? E com um preço espetacular que a gente vai deixar para sexta-feira. Andrezão, o que nós temos aí? Vamos falar um pouquinho desse ambiente nosso, né, do EAD. Pô, uma coisa interessante, talvez falando do EAD, né, que a forma de se estudar está mudando muito em relação ao Brasil, né? E o EAD é uma dessas mudanças, vamos dizer assim, radicais. E nós estávamos conversando antes, né, Capela, pessoal do interior que ainda fala, mas como eu queria ir até a capital para fazer o curso preparatório para o vestibular, que é um concurso também, né? Não precisa mais, agora pode fazer em sua cidade. É muito importante salientar uma coisa também, o curso é EAD. O que é um curso EAD? Um curso EAD é um curso com aulas gravadas em sala de aula, que são disponibilizadas para o aluno assistir a qualquer momento. A nossa inovação é também largar como bônus, isso é importante, bônus, aulas ao vivo. Novidade. Né? Mas esse não é o foco do curso. O foco do curso é que o aluno possa assistir a aula quantas vezes ele quiser. De onde ele quiser. De onde ele quiser, né? Quero voltar o vídeo, volta. Quero assistir de novo, assiste. Esse é o foco. O nosso bônus, né, de aula ao vivo é exatamente para mostrar para aquele nosso aluno ter a sensação do que nós estamos chamando de EAD de verdade. Exatamente. Né? Por que isso? Exatamente. E mesmo depois, quando ele assistir a aula, ele vai se sentir em sala de aula. Porque é o Marcelão dando aula lá no quadro, falando tudo que ele falaria, né? Sem ter vergonha. É mais um aluno em sala de aula, essa é a verdade, né? É mais um aluno, então não tem nada assim de artificial, é uma coisa extremamente natural, e nisso aí, isso que nós queríamos, que fosse muito, muito natural, né? E nós já fizemos aulas ali experimentais, que ele pode acessar aí universitario.com.br/prevestead para sentir já. Porque o que nos leva também, que vai nos movendo sempre é a transparência, né? Não queremos enganar ninguém, como que é, como que não é, isso aí é o nosso diferencial. E a outra questão que eu acho salientar nisso aqui é que a presença do aluno dá uma naturalidade a quem está assistindo, né? Porque dar aula, o Marcelão sabe disso, com o aluno e sem aluno tem uma diferença bárbara, né? Em que pese a gente poder dar uma aula sem aluno, a presença, o olho do aluno, né? Aquilo que a gente sente que ele está aprendendo naquele momento, aquilo que a gente acha que precisa repetir porque ele está com uma cara de que não entendeu, isso é só com o aluno dentro da sala de aula. Essa mágica não existe em lugar nenhum. Não, por isso que tem que ter o aluno, porque sem o aluno em sala de aula fica artificial igual. Exatamente. A gente fica olhando para a câmera, fica até na dúvida para quem que eu olho, coisa e tal. Ali não, nós estaremos olhando para os alunos, às vezes a câmera que vai ser mais um aluno. A verdade é essa, né? Aí. Então, isso é importante. É bom que vocês assistam, porque muitos ainda têm o preconceito. Mas não é a mesma coisa. Vocês têm de assistir. Vocês vão ver porque, como há alunos, o professor fica natural. Uma coisa importante também é o material didático, né, Capelão? É isso aí. Como é que é o material didático? O aluno poderá adquirir o material didático separadamente. Ele tem o curso, tem o material didático, pode dar. Opcional, né? É opcional, a verdade é essa, né? Adquirindo esse material didático, ele vai presencialmente. É o material em físico que a gente diz, Recebe pelo correio o material numa caixinha bonitinha que o Marcelo está preparando aí. Está preparando, bem legal, muito cuidado. Muito cuidado, né? Com todo carinho. E depois, para quem adquirir o material físico, recebe também o PDF. Mas para quem adquirir o material físico, correto? Quero aproveitar e mandar um beijo pro diretor que está ali me cuidando. Que vai nos acompanhar nos pré-provas. De Marcelão para Marcelo, né? Então, pessoal, e o que vai ser mais surpreendente é o preço e a forma como ele pode pagar, né? Bom, mas e é sexta-feira, né? Sexta-feira. Surpresa. O que dizem nossos internautas aí? Muitas coisas. Olha, é tanta mensagem aqui, tanta mensagem. Eu tô de cara porque eu tô vendo pouco coraçãozinho aqui. Não, eu acho que não, pessoal, eu tô... tá aqui, ó.
Vamos lá, a Milena diz o seguinte: grande mestre Marcelão, que honra ser tua aluna, gordo mais querido do mundo. Olha só. Depois, o Bernardo diz o seguinte: adoro suas aulas cheias de conteúdo, és um grande mestre, abraço, Sor. O Pedro diz: baita professor. A Silvia diz: Sor Marcelão, um grande mestre e professor, beijos. Bom, agora vamos às perguntas de conteúdo ali. Nós temos algumas perguntas aqui. O Guilherme Alves diz o seguinte: meu gordinho, apesar dos ataques na Somália terem acontecido nesses últimos dias, pode cair algo sobre a guerra civil que acontece lá, ou algo sobre o grupo terrorista Al-Shabaab? Olha, falando em Somália, uma coisa que a gente tem que cuidar. Se a gente pegar, por exemplo, a Somália no cinema, Falcão Negro em Perigo, Capitão Phillips, eles podem muito bem trabalhar a relação do terrorismo, por exemplo, com a pirataria, que acontece e aparece muito bem nesse filme, Capitão Phillips. Outra coisa que me chama a atenção, quando nós analisamos a questão militarista hoje, no chamado chifre da África, a gente vai observar que o que acontece hoje na África é o grande reflexo da presença do homem branco. E aproveito e te digo uma coisa. Pensem numa charge onde aparece um homem gigantesco, nos pés dele, como um tapete, o continente africano. Cecil Rhodes, famoso por uma expressão: eu anexaria os planetas se pudesse. Quando a gente pega a questão hoje da África, e aproveitei a solicitação da Somália já para fazer uma diversificação, vamos lembrar, entre outras coisas, uma das grandes catástrofes do final do século XX, com frequência aparecendo em vestibulares como a URGS, a crise de Ruanda, onde tu tens, de um lado, os Hutus, de outro lado, os Tutsis, e ficou muito bem retratada naquele filme Hotel Ruanda. Não? Isso aí. Ó, nós temos uma outra pergunta gigantesca. E uma aqui. coisa, eu, nesse momento, desculpe interromper, mas eu quero bolinhas sorrindo no Facebook. Senão não vou falar mais. Porque pediu o coração, explodiu não, o coração. Eu aqui, agora né? eu quero bolinhas, eu quero bolinhas sorrindo de felicidade, porque o nosso aluno tem que estar de alto astral e pi para o resto. Então, você estava falando aqui dessa pergunta gigantesca, tem 3, 4, 5, 6, eu obviamente não daria para perguntar todas, mas eu vou colocar aqui a pergunta da Raquel Dimmer Feula, né? Tem vários assuntos, alguns eu até já tinha vontade de perguntar para o Marcelão, eu já estava na nossa lista aqui. Claro, essa questão do Estado Islâmico, né, os atentados que são frequentes na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo todo. Às vezes a gente desconfia, né, que alguns desses atentados não têm absolutamente nada a ver com o Estado Islâmico diretamente, mas o Estado Islâmico vai lá e assume, né, como forma de se fortalecer mais um pouco frente à opinião pública. É possível, né, que caia alguma coisa? E já relacionando isso com uma outra pergunta, que é a questão da guerra da Síria, onde o Estado Islâmico está sofrendo, né, constantes derrotas, está sendo... O califado está desmanchando. O califado está desmanchando ali a partir de uma aliança de forças comandadas, inclusive pelo Putin e tal. Então, o que a gente pode esperar no vestibular sobre os Estados Unidos? Depois ela faz outras perguntas sobre a Dilma, sobre a reforma protestante, né, sobre a independência dos países da África, a gente já comentou um pouquinho. Né, mas vamos conversando. O legal é a participação da gurizada, a gente vai pegar. Não queria deixar de lado, né, uma pergunta muito bem elaborada da Raquel, mas de qualquer forma são muitos assuntos, como eleger um que seria esse do Estado Islâmico. Raquel, para ti a minha cara de ursinho. Estado Islâmico. É interessante uma questão trabalhando
as origens do Estado Islâmico. Como ele já foi tema em função do seu califado, da sua postura, coisas básicas na formação do Estado Islâmico. A base muçulmana é sunita. O que gera uma grande dúvida na cabeça da gurizada é aquele papo de que no mundo muçulmano, xiita é radical e sunita é moderado. Eu costumo dizer, na guerra Irã-Iraque 80-88, de um lado Khomeini, xiita, de outro lado Saddam Hussein, sunita, Saddam Hussein é moderado. Poxa, se Saddam Hussein é moderado, imagina um xiita vendo seu time perder o futebol. Cara, é uma loucura. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma base sunita e o interessante, em 2004, tu tens a origem dessa corporação terrorista como uma dissidência da Al-Qaeda. Então, esse lado de origem do Estado Islâmico seria interessante. E eu ouvi também tu me falar aí sobre a questão de reforma protestante. Ela pergunta, né? Quais Bom, foram os efeitos da reforma protestante? Se a gente pegar a reforma protestante, vamos lembrar do seguinte, dá para fazer uma relação muito bonita entre reforma protestante e renascimento cultural. Em que sentido? Martinho Lutero lia Erasmo de Roterdã. Esse é um dos livros que eu sempre digo para a gurizada, vocês têm que ler antes de morrer. Quando a gente pega, o diretor está me fazendo sinal ali, tal, ele cuida de mim. Para olhar para a câmera. É que eu tô em aula, eu tô em alfa, diretor, estou em alfa. Olha só, quando a gente fala na reforma protestante, a gente vai observar, por exemplo, o livro O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, onde uma das passagens é fantástica. Lembrando que Erasmo é católico apostólico romano. Não seriam os senhores bispos os homens mais infelizes do mundo se abrissem mão de suas riquezas para dividi-las com quem chamam de irmãos? Ou seja, a ironia em cima de uma igreja rica, poderosa, e nesse sentido, nós temos como um dos grandes efeitos da reforma protestante, lembrando que a gente não fica só no Sacro Império, nós vamos ter Calvino, a gente pode fazer relação até com a própria história do Brasil. Invasão francesa no Rio de Janeiro, eram perseguidos protestantes, huguenotes. É isso aí. E nós falamos de uma efeméride, né? Já falamos na turma de história, o Davi e o Aécio estiveram aqui, nós comentamos algumas delas. Hoje nós falamos sobre os 50 anos de 1968 e tem também os 20 anos do Acordo de Belfast, que poderia ser uma questão a ser contemplada, né? Se a gente buscar essa questão das efemérides que sempre caem na Universidade Federal, né? Acordo de Belfast representa o quê? A pacificação entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte. Vamos lembrar que esse rolo todo começou lá no século, aí gurizada, 17, quando o velho Cromwell tirou a terra de quem era católico e entregou para quem era protestante. Ao longo dos anos, a briga entre católicos e protestantes só foi aumentando. Um desses momentos se tornou referencial na própria música. Vamos lembrar de 1972, o Domingo Sangrento, que origina a música da banda U2. Aí, Bono, um abraço para ti. Outra coisa. Que certamente está na audiência. Não, né? Bono, Não mas, tenho o dúvida, Bono, né? mas sem dúvida nenhuma. Depois nós vamos ali comer um X. Outra coisa que a gente tem que cuidar. Quando a gente trabalha com essa questão religiosa, houve a retirada das tropas que estavam na Irlanda do Norte. Não se esqueçam que o IRA, Exército Republicano Irlandês, tinha um braço político chamado Sinn Féin, nós próprios. E eles conseguem estabelecer este acordo. Então, a pacificação envolvendo a Irlanda do Norte.
Pois não, diretor. O diretor me chama aqui, eu preciso... Fala, diretor, fala. Hein? Ah, pedi fazer... Pedi mãozinha. Ah, o diretor disse que eu pedisse para vocês mãozinhas agora fazendo... Positivo. Guris, por favor, meu emprego depende disso. Mãozinhas e mais mãozinhas. Diretor, vou tirar com a minha bengala na testa daqui a pouco. Muito bem, Vamos lá. Gordinho. Mas vamos lá. Eu agora estava ouvindo o Marcelão e lembrando ontem, né, que eu, Marcelo e o Andrezão estávamos lá fazendo os ajustes ali na plataforma, né, o Andrezão mostrando algumas novidades, né, da área do aluno, né, como é que vai ser, a gente está muito entusiasmado com tudo isso, né, e está preparando com o maior cuidado, né, num profissionalismo, uma plataforma profissional que tu não tens ideia do que vai rolar e como vai rolar, vai ser realmente algo muito legal. E uma das coisas novas que o Andrezão me mostrou ali é que existe uma correção no tempo da aula, né? Às vezes o aluno não tem muita paciência, né? Ele está meio cansado lá de 40 minutos, eu quero reduzir. Até isso nós vamos poder fazer, a velocidade da fala, né? Se ele achar que o professor está falando muito lento, ele quer um pouquinho mais rápido, ele pode manter. Como é que vai funcionar isso aí, Andrezão? Exatamente, pessoal. Então, mais uma novidade, a gente pode acelerar a fala do professor. Então, assim, uma aula, por exemplo, de 45 minutos, a gente pode assistir em 20 minutos com a fala acelerada. E, às vezes, é o contrário. O professor fala muito, muito, muito rápido. Eu posso diminuir a velocidade da fala do professor. Exatamente. Então, tem tudo isso, mais isso, então, eu posso acelerar a velocidade da fala ou diminuir. Além de tudo que nós vamos mostrar, na sexta começam as vendas, mas semana que vem nós vamos mostrar tudo nos mínimos detalhes. Vamos preparar um tutorial. Tutorial vai ser bem legal mesmo. Bacana. Eu quero mandar um beijo para Jennifer Carrion, que está aqui irritada porque eu ainda mandei beijo para ela. Que maravilha. Olha só, Marcelão, tem várias coisas aqui que a gente pode falar, né? Mas uma coisa que me ocorreu agora, a gente falando qual é o prazo, né, das questões do vestibular, pode ser até setembro, pode ser até outubro, e a gente acredita que sim, a prova não está fechada ainda, o editorial saiu agora, recentemente, né? É claro que o corpo da prova, não é uma prova feita de... Né, assim, no joelho e com as pressas, é claro que existe um banco genial de perguntas, mas essas questões de atualidades geralmente são deixadas mais para o final. Agora, recentemente, nós estamos observando toda essa questão na Catalunha, né, toda essa questão que rememora o separatismo, né, de algumas regiões, não só da Espanha, mas da Irlanda, enfim, né, essa questão do plebiscito, da contestação feita pela turma de Madrid, etc. Essa questão é uma questão que pode cair e remeter a esses separatismos, ao IRA, etc. O que a gente pode esperar desse tema, Marcelão? Por exemplo, Catalunha. Se a gente voltar no tempo, século VIII, gurizada, nós estamos na Alta Idade Média, vamos lembrar do domínio do Reino Franco, inclusive na própria questão de luta contra a expansão muçulmana que envolvia a Península Ibérica. Se a gente chegar mais adiante, pegar o século XII, a gente vai observar a relação da Catalunha com o Reino de Aragão. E essa relação se consolida posteriormente lá no século XVII, e vamos ter, inclusive, a Catalunha se aproximando politicamente dos franceses. Agora, um grande lance para a prova da URGS. Kaplan sabe muito bem quanto eles gostam de guerra civil espanhola. É uma possibilidade de domínio franquista que aboliu, inclusive proibiu a utilização da língua catalã. Com a queda do franquismo nos anos 70 e aquele processo de transição democrática, aí tu vais ter uma Barcelona se tornando um grande polo industrial europeu, ou seja, a rusga da Catalunha com a Espanha não vem de agora, mas num contexto econômico, com uma pressão enorme, onde a gente pode adicionar a crise dos refugiados. E falando em crise dos refugiados, eu vi que um colega aqui estava me mandando uma pergunta
em cima da questão da extrema-direita. Olha o que aconteceu agora na Áustria. O jovem Sebastian Kurz, Partido do Povo. Que interessante. Partido do Povo Conservador. Isso me lembra no passado um outro partido, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí você já imagina o que é. Olha aqui, ó, ó. Bigodinho, franjinha e nine. E falando em Áustria, falando de extrema-direita, que não é só na Áustria, mas há um movimento muito forte, né, da extrema-direita, o Anschluss poderia ser uma relação, por exemplo, nessa questão austríaca? Olha só, tu pega a figura do Hitler, ele é austríaco. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, onde ele era cabo servindo o exército alemão, no Tratado de Versalhes de 1919, eles proibiam a anexação. Anschluss, alô, colonos alemães. Anschluss é anexação. Eles proibiam a anexação envolvendo Áustria e Alemanha. E um grande lance para Urix, Kaplan. Eu aviso a gurizada, não é só estudar Versalhes. Tem os tratados complementares. Eu ainda vou ver uma questão na URGS. De um lado, Versalhes, Saint-Germain, Trianon, Sérvia. De outro lado, determinações. O Tratado de Saint-Germain também proibiu o Anschluss. E o que nós vamos ver nos antecedentes da Segunda Guerra Mundial? 1938. Hitler anexa a Áustria. Ele rasga o Tratado de Versalhes. A partir daí, está preparado o cenário para a Segunda Guerra Mundial. Então, uma questão envolvendo Anschluss pode lembrar da relação histórica entre Alemanha e Áustria e chegar até o momento presente da extrema-direita. Maravilha. Vamos mais algumas manifestações dos nossos internautas, né? Nós estamos encerrando o nosso Conversa de Professor. Lembrando que amanhã nós temos o Conversa de Professor de Matemática. O professor Mauro e o professor Marco Vargas estarão aqui. E deixamos a matemática para o fim para não aterrorizar o aluno, né, de cara no nosso Conversa Professor. Né? Então, vamos amanhã falar sobre a prova, talvez, que mais deixe o aluno atônito. Vamos descansadamente colocar que não é bem assim, vamos te tranquilizar. E na sexta-feira vamos dar uma folga e na semana que vem nós voltaremos com um convidado especial aqui, na segunda-feira. Eu estou tratando que vai conversar um pouco com a gente sobre o nosso IAD e aguardem, porque realmente é uma figura muito querida, não só do universitário, né, mas da cidade toda. Andrezan, como é que são as últimas manifestações? A galera vai chegando, né, um pouquinho depois, né? Então as perguntas ali que apareceram são perguntas que nós já debatemos basicamente, Marcelão. A Marina Moreira, Estados Unidos e Coreia, que nós falamos anteriormente, falamos agora, separatismo na Espanha também, o Pedro Bueno pergunta, né? Então são coisas que nós já havíamos debatido e o vídeo vai ficar aí disponível no Face, né? Então o aluno pode depois assistir. Olha, foi maravilhosa essa, foi como se fosse uma aula, exatamente, né? Eu aqui aprendendo muito também, porque embora a gente tenha a noção, mas o mais aprofundado a gente nunca sabe, né? Então muito, muito bom mesmo. Então aconselho também a todos que vejam depois essa aula que estará aí no Face, pode compartilhar, a gente pede assim, pô galera, compartilha aí, se gostou, dá o like aí, né, porque às vezes o que acontece, o like interno, que eu dei agora, por exemplo, ali, ó, não é o like externo, sabiam disso? A galera dá aqui, ó, só que não computa lá, daí aqui, ó, olha, agora eu aí que tô colocando corações para ti, ó, mas não é o outro. Exatamente, então aí a galera gostou, dá o like aí, comenta, compartilha, bem legal. E a gente tem muitas surpresas para vocês, né? Não percam aí, sexta-feira é o nosso lançamento, amanhã tem matemática, mas sexta é o lançamento com um preço inacreditável e a forma de pagamento também é inacreditável. Se não for, vocês podem reclamar na segunda-feira. Estarei aqui para que vocês possam reclamar, né? Estaremos aqui. Eu e o Andrezão vamos ser entrevistados por essa grande figura da cidade de Porto Alegre, na verdade. Né? Vamos inverter os papéis aqui no Conversa de Professor. E o Marcelo, não o Marcelão, mas o Marcelo lá está me perguntando, né? Diretor, por favor. Diretor. O Marcelão está nos perguntando aqui se
nós teremos revisão para o Enem, que é uma reivindicação que está sendo feita aí pelos alunos, né? E nós estamos preparando. Nós não vou prometer nada, mas a ideia na semana que vem é que a gente consiga já fazer alguma coisa e a gente está preparando, tentando preparar alguma coisa especial. Ao vivo, pelo Face aqui, galera, vai revisão para o Enem com esses professores maravilhosos, imperdível. Olha só o que nós estamos preparando para vocês, será imperdível. Falando em maravilhoso, sábado tem oficina de história com a revisão Enem com o Gordinho. Muito obrigado. E que talvez a gente até invada a tua aula e grave essa oficina para a gente compartilhar com quem não vai poder assistir, com quem está lá em Uruguaiana, com quem está lá em Florianópolis, com quem está lá em Boston. Então é o seguinte... Massachusetts, todos os campos. Quem quiser ter tudo isso na sua casa, bota aí, universitario.com.br/prevestead. No cabeçalho já te inscreve, porque ao te inscrever, não só tu recebes a nossa aula experimental, como também fica o nosso cadastro para saber de todas essas novidades que a gente vai falando. Última palavrinha e a despedida pratique, do fofão Marcelão. Pratique é nosso aluno, sempre lembrando de uma coisa. Poema português, Pedra Filosofal. Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida. E que cada vez que a gente sonha, o mundo gira e avança, feito bola colorida entre as mãos de uma criança. Temos que manter esse pensamento, esse alto astral, para fazer aquele vestibular da URGS. Um beijo para todos, obrigado pelo André Sá, obrigado pelo Kaplan, por estar nesse espaço aqui com vocês. Que maravilha. Então, por hoje, vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com a aula de matemática, semana que vem com mais novidades e vamos preparando aí coisas fantásticas que nós vamos fazer acontecer no nosso EAD a partir de 14 de novembro e na sexta-feira tu já pode acessar a nossa página universitario.com.br/prevestead e saber do preço espetacular de tudo isso, né, em quantas vezes e como, em que condições vai acontecer. Até mais!